Então, gente, voltamos. Nosso Conversa de Preta com Anderson Lino, nosso percussionista, né? Hoje a nossa conversa é sobre música. E ele está falando um pouquinho pra gente da trajetória dele nesse ramo da música, né? Homem negro, de periferia, formado em música, professor de música. E engraçado, ele está falando da questão da percussão e o piano. Para mim, era uma coisa, outra coisa era outra coisa, viu, gente? Mas ele vai explicar que as duas coisas andam junto, não é isso, Lino? Sim, sim. É porque, tipo assim, as pessoas denominaram o piano como uma coisa elitista, né? E falou que percussão era tambor, era nosso. Mas dentro do mecanismo do piano, tem uns martelinhos. Sim. Que quando você toca nas teclas, ele percute a corda. Então ele bate. Então aquilo ali está denominado como percussão, porque está sendo percutido. Certo? Algumas pessoas hoje em dia já traduzem que piano é um instrumento semi-percussivo. Mas até então a academia lute com isso, é percussão, que foi os primeiros anais que a gente leu. Então é isso. Então aí eu vi essa propriedade e falei, não, vou fazer por esse caminho. E em alguns países no mundo todo, os percussionistas tocam, né? Piano, geralmente são pianistas, tocam assim, algumas peças de piano. A gente tem exemplo na Bahia, do próprio Carlinhos, né? Carlinhos ele toca o piano já, e você vê no The Voice ele fazendo aquela questão, tudo, enfim. Então, é isso. As duas coisas estão juntas, né? Percussão e piano são irmãos, juntos, gêmeos praticamente. São da mesma família, da mesma né? família. Mesma família. Porque é engraçado, você vê uma pessoa tocando piano, parece que ele nunca vai tocar na percussão, né? E você vê uma pessoa tocando percussão, parece que aquela pessoa nunca vai... E você traz isso, é interessante. É porque no Brasil a gente tem a questão só ser percussão, instrumento percutido através da mão. Mas alguns países, principalmente no continente africano, tem uns instrumentos que já tem altura e timbre definido dos instrumentos, melódico, certo? Então ele já extrai o som melodicamente falando. Sim. Então a gente já tem essa questão dos instrumentos percussivos melódicos. O que seria o instrumento percussivo melódico? O exemplo do próprio piano, né? E depois você tem marimba, que é um instrumento que você toca, faz a harmonia, né? Sim. Faz todo aquele acompanhamento. Então, no Brasil, a gente esqueceu um pouco da questão de se apropriar, né? Se apropriar. Acho que eu digo nem esqueceu, foi uma coisa meio proposital, né? Assim, Sim. o lugar de vocês é tocar percussão, né? Outro lugar, né? Sei lá, uma coisa meio proposta. Por uma forma de protesto, né? Assim, eu costumo dizer que eu, antigamente, quando eu conheci pessoas, né? Eu fui fazendo a minha visão como percussionista também, porque eu sou músico percussionista. Tem esse negócio que o pessoal fala, que o percussionista não é músico, mas não sei porquê. Pra mim é músico. É músico, tanto assim que eu tenho. O que acontece? Eu andando na minha vida, eu tive pessoas que contribuiu, né? Quando eu comecei a andar no meio da academia. Aí uma certa feita, eu conversando com Carlos Moraes, que eu fiz a oficina das artes com ele, né? No Pelourinho e Emília Biancardi. Aí ele falou, Lino, você já pensou o que você toca, você dançar? Falei, isso não é pra mim não. Aí já pediu demais. Nem quero conta. Aí ele, não, mas você tem que fazer porque o movimento tem tudo a ver, você tem que conversar. Então esse diálogo nosso de percussão vem além. Então a gente começou a dialogar, eu falei, poxa, que negócio sofrido. Que pra mim era sofrido demais. Aí eu ficava, não, você tem que fazer essa posição, essa. Eu falava, meu Deus, não vou pra isso não. Aí fiquei um tempo sem ir, né? Me afastei um pouquinho. Aí Emília, menino, você já viu que... Aí me mostraram alguns vídeos, né? Dos africanos tocando e cantando. E dançando. Eu falei, realmente eu tô ficando atrasado. Mas eles já faziam isso no passado, então eu não sabia onde é que eu estava. Então, até então eu não sabia onde é que eu estava. Aí depois eu falei, não, eu tenho que fazer isso também. Aí foi onde eu comecei a transitar, dialogar com a dança. Com a percussão, com o piano, com os instrumentos melódicos, como flauta doce. Eu vi que uma coisa trabalha com outra. Se for ver aqui no Brasil, quando começou o Undu, né, século XVIII por aí, começou genuinamente falando de dança.
mas teve a necessidade do músico daquela época fazer a música apropriada para aquele movimento. Sim. Então, não tem como não haver esse diálogo. Né? Então aí eu comecei a falar, rapaz, aí quando você começa a perceber o movimento, você começa a conduzir até a forma de música. É como falar de, vou pegar tocar hoje um ritmo chamado de Ijexá, com o Sacosta dançando de Ijexá. Eu tocar um Ilu, Negajô dançando um Ilu, com aquela pisada firme no chão, que chega a tremer a terra na minha condição vendo, né? Então, aquilo ali, quando você começa a entender o gestual, você começa a dialogar. Porque a parte visível da música é a dança. Logo, isso é lindo, viu? A parte invisível da música é a dança. Porque você vê aquela... você vê... Às vezes você vê um cara dançando para lá e para cá, isso é uma rocha. Não ouve a música, mas já está interpretando a música. Você vê um cara dois para lá, dois para cá, você, pô, isso é um forró. O cara começou a dançar com o pé juntinho, um samba. Mas você é um samba. Então você começa a visualizar e já começar a perceber o gênero musical que aquele movimento propõe. Então, isso também fez eu chegar. Uma certa feita, também, caminhando, né? Aí eu estava com uma amiga muito do coração, assim. Eu já tenho um amigo, graças a Deus, né? Sueli Melo. A gente estava falando sobre a questão da matriz africana, né? Tanto falado. Aí eu comecei a falar, eu tenho que olhar esse negócio direito. Porque minha família toda já vindo da condição também de matriz africana, na parte do meu pai. Sim. Aí eu falei, eu tenho que observar melhor. Aí comecei a observar. Aí eu comecei a ouvir um ritmo que logo veio na minha essência, o agueré, né? Que eu traga. Eu falei, o que é isso? Aí eu fui tentar achar por que tocam para aquela divindade aquele toque. Caiu na minha totalidade, meu pensamento, que se você for fazer um movimento, já fugindo um pouco da dança para chegar até a dança, você tá como se fosse um horizonte, uma ave com um coelho passando, e ele esperando a hora certa de dar o bote, de lançar a sua lança, de lançar a sua arma, de atacar. Porque ele está observando, você vai taca, dum, pá. Acabou. Então, aí eu falei, pô, tem a ver. Aí depois eu fui ver alguns movimentos, e o movimento já da divindade já dá essa conotação logo. Daquela visão assim ampla do horizonte até a caça chegar aonde ele pode acertar. Então, a minha questão foi nisso. Então, eu falei, é uma grande besteira eu não dançar. Não dançar, É uma coisa machão. Ou não perceber a dança. Não perceber a dança, né? Aí depois, mais na frente, aí eu fui fazer parte dos árabes, né? De Carlinhos. Os árabes do grupo, né? Carlinhos Brown, tem lá que é um grupo que a gente sai correndo. Sim, lindo. Geralmente sai. Acho lindo. Aí eu falei, comecei a olhar, e sempre nos ensaios ele falava, já, naquela época eu já percebi um pouquinho, tem que dançar, os meus amigos falavam, não, negócio de doido, dançar, que não sei o que. Eu falei, mas o cara tá certo, o caminho é esse. Tem que dançar. Aí depois, quando a gente começa a perceber que o movimento conduz a gente a não errar também, porque se você tá no binário, você tá falando de música, quando passa o binário para lá e para cá, você já... Né? Então você tá com o seu tempo intrínseco em você. Sim, é verdade. Ele vai conduzir a você não errar. Aí eu falei, pô, esse cara é um gênio. Mais uma vez, Brau. Mas é um gênio, né? Aqui pra nós. Aí eu fui ver aquela questão da música e eu falei, não, é por aí que eu tenho que ir. Né? Então, nesse meio termo, que nós vemos dialogando, e aí eu comecei a perceber de uma outra forma, né, a matriz africana dentro do seu universo, e comecei a perceber que dali você se extraia muito movimento que hoje é usado. Sim. Mas aquela questão, não se apropriamos. Então, falar de música é você chegar assim no FUNSEB, olhar para os dançarinos lá em sua totalidade, todo mundo dançando, e você começar só num passo, você fala, minha música entra aí.
é tal música. Se perceber, né, que sua música pode estar inserida. Tá tendo esse diálogo. Sim, Né? sim. Então, um dançarino hoje, para mim, é aquele dançarino que com sua dança encanta e permite que o outro encante junto com ele. Né? E não tem como, eu falo para todo mundo, a dança, a música, o falar, o gestual, o andar, o caminhar, tudo é movimento. Se é movimento, é dança. é dança. Verdade. Se você toca seu violão, você toca seu instrumento, você faz um movimento, você faz um caminho com a dança. Isso é muito interessante. Mas, Lino, vamos parar mais um pouquinho, né? Porque a conversa de dança, gente, é muito lindo, né? E essa coisa da dança com a música, nesse casamento, perfeito, né? Perfeito. E eu tô aprendendo muito com ele aqui hoje, viu? Espera aí que tem mais. Daqui a pouquinho a gente volta.